Se eu parasse alguém na rua agora, nesse momento, e explicasse a sinopse de um anime onde crianças de 14 anos salvam o mundo com uma bola de futebol, provavelmente essa pessoa iria rir da minha cara. A premissa de Super 11, ela é bem absurda. A gente já tinha referências de animes de esportes antes, só que nada tão surreal assim, era pra ter sido esquecido em tipo uns 2 anos. Só que não foi isso que acabou acontecendo. Na verdade, a gente teve até um jogo novo recentemente, o Victory Road, que é a razão de eu estar gravando esse vídeo. Um jogo feito com carinho e que tem toda a história do anime. Foi o suficiente para estralar a minha nostalgia e virar o hiperfoco da vez. Galera, vamos jogar futebol. Estar aqui nesse espaço ajuda a entender o primeiro ponto fundamental. Em muitos animes, o campo ele é apenas o lugar onde o jogo acontece. Já em Super 11, ele é o lugar onde a conversa acontece. O futebol aqui funciona de uma linguagem emocional. Nesse anime, os conflitos eles não são resolvidos numa boa trocação mano a mano, numa conversa. Eles são... te aguardam no campo, deputado. Os problemas do time, eles são resolvidos aqui, no campo, na grama ou no concreto. Quando a equipe da Raymond tá brigada, por exemplo, eles não conseguem completar passes da bola, eles não conseguem realizar chutes, nada funciona, não é uma falta de técnica, é uma falta de sintonia espiritual, é o poder da amizade entrando em conflito. Cada chute carrega uma mensagem. Quando o personagem ele chuta com raiva, por exemplo, a bola acaba indo pra fora, ou quando ele chuta pra proteger alguém, ela acaba virando uma técnica especial. O anime ele usa o esporte como uma metáfora visual do estado de espírito dos jogadores. O jogo vira uma narrativa. No primeiro tempo, por exemplo, ele geralmente apresenta o problema. O intervalo ele costuma ser a reflexão. E o segundo tempo ele é a resposta emocional que se traduz em uma virada. Uma estrutura simples, mas ela é genial porque ela transforma cada partida em um arco de personagem completo. Isso foi algo que, assistindo na infância, eu não cheguei a perceber, mas depois de agora crescido, jogando Victory Road, eu cheguei a notar na campanha. Essa dinâmica de campo só funciona porque nós nos importamos com quem tá jogando. O desenvolvimento de personagens de Super 11 é até que bem maduro. Começando pelo Endo, que ele não é o capitão perfeito que sabe de tudo. Ele é falho, ele é teimoso, e ele muitas vezes coloca o time em risco por conta dessa confiança cega que ele tem. Mas é essa humanidade que faz os outros o seguirem, e ele é o coração que bombeia sangue pro resto do time. Temos o Goenji, que traz uma carga dramática pesada. O arco dele, por exemplo, não é sobre ser o melhor atacante, é sobre culpa. Ele joga futebol carregando o peso do acidente da irmã. Cada gol parece um pedido de desculpas desse fardo que ele carrega. E tem o Kido, que pra mim é a melhor escrita da primeira fase. Ele sai de uma liderança tóxica da sombra do Kageyama, onde o futebol ele era militarizado e cruel, para depois ele descobrir o que é criatividade na Raymond. Ver ele mudar de uniforme, mas ele manter o óculos é algo simbólico, porque você vê que ele muda a sua filosofia, mas mantém a sua identidade estratégica. Poucos animes dão tanto valor aos coadjuvantes. Por exemplo, o Kabeyama, ele tem medo de altura e do próprio tamanho. O Someoka, ele morre de ciúme e de insegurança. O Tachibukai, ele tem a síndrome do impostor. O anime, ele trata o medo deles com o mesmo respeito que ele trata o dos protagonistas. Claro que falta um pouco de tempo de tela para a gente conseguir ter um pouco mais de afeto por alguns deles, como por exemplo aquele arco que eles voltam do mal. Eu mesmo não sabia que alguns tinham saído do time, eu descobri naquele momento. Estando aqui no gol, a gente tem uma noção do que é ser a última linha de defesa. Quando o Endo invoca a mão fantasma, aquilo não é só um poderzinho aleatório que ele tirou do livrinho do vô dele. É a manifestação física da vontade de não deixar a bola passar. As técnicas especiais são a minha parte favorita, e se você discorda de mim, a gente vai ter que resolver isso aí na mão. Brincadeira. Mas é porque o exagero de Super 11, ele é a sua identidade. As técnicas, elas são expressões emocionais maximizadas. Quando o Fubuki, por exemplo, ele tá com a mente dividida, o vendaval eterno dele falha. A técnica não funciona se o coração não estiver alinhado. E é assim que ele consegue usar ela em seu potencial máximo, quando ele finalmente se entende sobre o luto do seu irmão, enquanto toca aquele musicão de fundo. O anime nos ensina a ler essas cores e formas, onde fogo representa a paixão, a explosão, gelo é uma solidão ou precisão fria, mãos gigantes representam proteção. A gente aceita que eles chutem dragões e pinguins, porque essa é a forma visual deles de nos dizer que eles estão dando o melhor deles naquele chute. Porque se fosse um chute normal, ele não teria o mesmo peso narrativo. Toda essa grandiosidade visual, ela seria vazia se não fosse
pelo som. A trilha sonora de Super 11 ela é como se fosse um personagem invisível. Ela dita como a gente deve se sentir no momento. A abertura é como se fosse uma injeção de adrenalina. Se ela começa a tocar, quer dizer que o time inimigo tá muito ferrado. Só que não só isso, tem que prestar atenção também na OST, que toca durante a partida. Tem uma música, por exemplo, específica que toca sempre que a Raymond tá sendo massacrada. Ela gera uma ansiedade real, você sente que é o momento de sentir um desespero. E quando eles começam a virar o jogo, a música ela muda para uns tons mais heróicos, uns tons maiores que vão crescendo. A música ela serve para validar o sentimento dos personagens. Ela serve na orquestra para te dizer o que é épico, o que não é. E essa seriedade que o anime quer passar, ela reflete nos vilões. Sim, vilões, porque eles não são só apenas adversários esportivos. A construção dos times rivais, ela segue como se fosse um anime de batalha, não de um mero esporte. O Instituto Imperial por si só, ele representa a desumanização do esporte, a vitória a qualquer custo, tanto que mais tarde no anime a gente vê isso aí com a introdução das técnicas proibidas, onde tem aquele pinguins imperiais que se o cara usar ele quebra a perna. Tudo a qualquer custo para vencer. Depois tem a parte do Colégio Zeus, que eles veem eles mesmos como deuses superiores e qualquer outro rival é visto como um humano inferior. É uma construção que cria uma sensação de ameaça real, porque a gente não tem medo da Raymond perder e ser eliminada, a gente tem medo da Raymond perder e ser destruída fisicamente. Tem jogador que vai parar no hospital, tem momento que a escola inteira é demolida. Cada time tem uma visão de mundo distorcida que o Endo e o seu time, os seus colegas, têm que mostrar que eles estão errados, que o futebol correto é o da Raymond, que a amizade acima de tudo, vamos jogar futebol. Mas como é que vence? De deuses e de exércitos. É com treino. É aqui que a série brilha. Ela valoriza o máximo o suor. É aquela história do Rock Lee vs o Gaara, onde esforço físico vence o dom natural. Nossa senhora. Super 11 ensina sobre o fracasso de um jeito muito honesto. Eles perdem. E perdem feio, tipo... A parte da Copa do Mundo, eles não vencem todas. Eles não saem atropelando todo mundo. Eles perdem, eles ficam... rezando para outro time perder, para que eles consigam avançar de fase. A amizade nesse anime, ela não impede a derrota, mas é ela que permite que os jogadores se levantem depois da derrota. O Kido, ele pode ser um gênio, mas o Endo ele teve que ralar muito a mão naquele pneu para conseguir parar a sua técnica. Essa persistência, ela é testada numa escalada de riscos que meio que beira a loucura. O anime começa com, sei lá, a gente tentando impedir que o clubinho da escola pare de existir. De repente a gente tá jogando a final da Nacional. Beleza. E aí, um pouquinho mais tarde, só um pouquinhozinho, coisa boba, a gente meio que tem uma invasão alienígena que destrói a nossa escola e a gente tem que atravessar o Japão para reunir os melhores jogadores para vencer esses alienígenas. E o pior de tudo é porque essa progressão ela funciona nesse anime. Isso é porque todo o sentimento ele se mantém coerente. A escala aumenta, o absurdo aumenta, mas a motivação de manter tudo o que a gente ama continua. E o anime, ele nunca trata esses pontos como se fosse uma piada. Ele não leva pro irônico. Para os personagens, aquela é a realidade deles, e por isso eles levam com uma seriedade total. É uma convicção que nos faz comprar essa ideia. Uma coisa que eu descobri recentemente e meio que explodiu a minha cabeça foi que, diferente dos animes normais, tipo Dragon Ball, Naruto, qualquer um, Bleach, que foi baseado no mangá, Super 11 não foi. Ele foi inspirado no jogo. A Level 5 criou o jogo primeiro. E o anime foi produzido para adaptar essa história que a gente joga no Nintendo DS. E é por isso que na segunda temporada do anime a gente viaja de caravana pelo Japão todo para reunir os melhores jogadores. É uma mecânica de RPG. A ideia de ter milhares de personagens com designs únicos vem da ideia de colecionismo que o jogo tem. E funcionou muito bem aqui no ocidente, porque uniu uma paixão cultural pelo futebol com a estrutura viciante de um Pokémon. Super 11 ainda funciona hoje em dia porque ele tem coração. Esse negócio do poder da amizade e tal, você pode achar clichê, mas eu gosto. Eu acho que funciona. Pra mim funciona. Eu amo esse negócio do poder de acreditar, como por exemplo em Persona 5 ou em Yu-Gi-Oh! Com o coração das cartas. Super 11 não tem vergonha de ser o que ele é. Ele grita muito sobre amizade, sobre nunca desistir, sobre confiar nos parceiros e tudo isso sem ironia nenhuma. É tudo eu acredito em você, irmão. Aquele galera,
vamos jogar futebol do Endo, é como se fosse um convite pra inocência. É um convite pra você se entregar a uma paixão sem medo do ridículo. Até porque é um time composto por criança, então as emoções, elas são sinceras. No fim das contas, nunca foi só sobre futebol. O verdadeiro tema de Super 11 é a capacidade de superar barreiras. É a maneira deles de se conectar. Super 11 marcou gerações porque ele nos fez acreditar nessa ingenuidade e nessa confiança. Ele marcou completamente a minha infância e com certeza de mais alguém que está assistindo esse vídeo. Então, obrigado aos membros do canal. Seja como o Odan GAGF ou o Cardoso XZ e se torne membro também. É baratinho, você pode entrar no nosso Discord e vai ter os benefícios de membro lá, vai ter vídeo exclusivo todo mês. Obrigado pelo apoio, a gente se vê no próximo vídeo e um beijão.